Vamos falar agora sobre o Santos. O Santos perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Brasileiro ainda vai demorar. No Campeonato Paulista, a situação não é das mais tranquilas no Peixe. Tem toda essa expectativa sobre Neymar, mas os resultados não agradam. O Santos faz parte do grupo que tem a menor pontuação, até agora só 4 pontos para o Peixe. E o Antônio Chamorro, nosso repórter que acompanhou a partida, traz um pouco dessa dualidade. Uma cobrança em campo com uma expectativa fora para a chegada do Neymar. Fala pessoal ligado no Sport Center, uma derrota complicada para o Santos aqui em São Bernardo no estádio 1º de Maio. O Peixe levou 3-1 do Tigre e se complica no Campeonato Paulista. O Peixe não jogou bem no primeiro tempo, as melhores chances foram da equipe da casa, mas o goleiro Gabriel Brazão salvou a equipe por 2 vezes. Na volta do intervalo, o Santos veio com tudo e abriu o placar. Guilherme marcou aos 3 minutos, aproveitando o rebote do goleiro, e dançou a lá Neymar. Nova contratação do Peixe, a grande contratação do Santos para esta temporada. Aos 16 minutos, quem marcou foi o São Bernardo. Lucas Tocantins empatou o jogo aqui no 1º de Maio. A chuva forte que caiu aqui no ABC parecia que ia deixar o jogo empatado, mas então São Bernardo foi com tudo e buscou a virada. Aos 41 minutos, o zagueiro Augusto chutou de pé direito e balançou as redes para o São Bernardo. E já nos acréscimos, Lucas Kian, que tinha dado assistência para o segundo gol, deixou a sua marca e fechou o placar 3-1 para o Tigre. O Santos quer sempre ganhar e nós estamos aqui para ganhar também com o Santos. Então sempre que acontece uma derrota é uma questão que mexe connosco. Imagine aquilo que é numa situação a 3. Mas neste momento aquilo que nós temos que analisar também é o crescimento da equipa. E hoje, se excluirmos aquilo que foram os lances do gol, fora isso eu vi a equipa a fazer coisas muito, muito interessantes dentro daquilo que é o desenvolvimento que tem tido desde o início. Nesse sentido, em termos de crescimento da equipa como comportamento, a equipa está a crescer. Em termos de resultado não, e preciso, justamente por isso ainda não alcançou. O que sabemos neste momento é que ele vai chegar na sexta-feira, vai ter a sua apresentação. Vai ter a apresentação em São Paulo, vai ter que estar também com o grupo e connosco para nós o podermos conhecer pessoalmente. Depois tem a apresentação na Vila e nós já estamos a fazer um levantamento muito claro. O Jorge Jesus é português, eu já falei com ele, obviamente não vou revelar o teor da conversa, mas sabemos que vai chegar em muito boas condições para poder, o mais rapidamente possível, poder ser utilizado. Tem ritmo de jogo? Não tem. Tem base de treino, está disponível? Obviamente que sim. Um jogador com essa qualidade, todos nós sabemos onde é que ele se sente confortável a jogar. Não é preciso termos muitas ideias sobre isso. Então é essa claridade e essa conversa que queremos ter com ele para que seja um jogador determinante e que se sinta, obviamente, mais do que confortável naquilo que é o espaço de jogo e a função que ele gosta de exercer em qualquer equipa por onde já passou. Essa é a 3ª derrota seguida do Santos no Campeonato Paulista e a torcida ficou brava logo após o 3º gol do São Bernardo. E no próximo sábado, provavelmente com Neymar nas arquibancadas, tem sanção. Santos e São Paulo na Vila Belmiro. E a torcida também deixou seu recado. Vamos lá, a gente tem a questão defensiva do Santos em destaque aqui no Sport Center, depois dessa derrota, os 9 gols sofridos pelo Santos no Paulistão, André. 6 gols em bola aérea, um time que está levando muitos gols em bolas aéreas, 3 gols em outras situações. 2 gols sofridos contra o São Bernardo em bolas aéreas, 2 de 3 gols sofridos. A situação Neymar, o que o Caixinha falou, a gente já trata aqui. Vamos focar no Paulistão. Aquela coisa, a gente faz as devidas ressalvas de começo de ano, mas tem aquela situação que é a que preocupa, que é quando o começo do ano é preparatório, mas ao mesmo tempo ele não te leva um pouco adiante. Nesse momento o Santos estaria classificado, mas é o que eu falei quando eu chamei a reportagem.
é o grupo que tem... Todo ano o Paulistão tem um grupo que é o grupo dos oprimidos, né? Aquele que o melhor do grupo em outra chave não passaria, quase. E é o caso. É um começo que, justamente depois de um ano de Série B, preocupa o torcedor, André? O Santos vive hoje, junto com uma boa parte dos santistas, uma situação curiosa, né? Porque existe a realidade de hoje contra o São Bernardo. É começo de temporada, obviamente início de trabalho, nada pode ser concluído, você não pode pegar os jogos que o Santos fez até agora, os defeitos defensivos que a tela mostrou e dizer o Santos vai ser assim até o final do ano. Você não pode nem fazer um tipo de afirmação que muitos torcedores fazem, mas se não melhorar, vai sofrer no Campeonato Brasileiro, na volta à Série A. Não dá nem para falar isso, porque a amostra é muito pequena e ninguém tem bola de cristal. Agora, isso não significa que você não deva, analisando o jogo do Santos, como a gente fez no jogo do Palmeiras ontem. Semana passada, São Paulo contra o Guarani, houve muita crítica, houve muitas leituras que foram negativas em boa parte do jogo, embora o São Paulo tenha vencido. E depois, no jogo contra o Corinthians, a atuação do time foi muito melhor. O que mostra que as coisas não são definitivas assim, e nesse início, conforme a escalação utilizada, estado físico dos jogadores, condição para competir, o próprio adversário, a coisa é muito irregular, né? Mas a realidade é essa. E existe o Santos imaginário, que povoa a cabeça do torcedor. É o Santos que vai ter o Neymar, oficialmente falando, mas pode ter o Arthur, que jogou na Seleção Brasileira, jogou no Barcelona, na Juventus. Dizem que pode ter o Leandro Paredes. Esses jogadores que, por causa da contratação do Neymar, da passagem do Neymar pelo Santos, podem ter interesse por jogar no Santos e podem vir, né? Ninguém garante que eles venham. Só que é uma situação em que o debate, a conversa sobre o Santos, ela fica nisso. É um time que vive quase que num estado ficcional, enquanto o Santos que existe na realidade joga pelo campeonato estadual. E hoje jogou mal. Pela escalação do Santos, você não pode se surpreender com uma derrota fora de casa para o São Bernardo. O jogo mostrou isso. O Santos coloca em campo o que ele tem. Isso não significa que o ano vai ser um ano de angústia, mas também não significa que o torcedor tenha que aplaudir. Ontem, depois da atuação do Palmeiras contra o Bragantino, nós falamos, o palmeirense parece que vive num estado de permanente insatisfação nesse começo de ano. O santista também. É permanente a insatisfação. E agora, com a chegada do Neymar, é mais difícil ainda para o torcedor que se deixa levar para o bom momento como se tudo fosse uma maravilha e uma derrota como a de hoje como se tudo fosse uma porcaria. É mais difícil para esse torcedor entender de fato o que está acontecendo com o time do Santos. O que está acontecendo com o time do Santos, Elton Serra? Bom, primeiro, a gente pode pegar todo o cenário do jogo do Corinthians, copiar e colar no jogo do Santos. Campo pesado, o jogo também muito difícil de ser jogado, com o agravante de o Pedro Caixinha, porque o Ramon Dias ele já viveu vários cenários com o Vasco e com o Corinthians. E eu acho que criou variações nessa equipe do Corinthians. Muitas vezes o Corinthians é um time mais físico no meio-campo, muitas vezes é um time mais forte na primeira linha defensiva. O Santos ainda está em fase de construção. Ele ainda nem encontrou o time titular e não conseguiu encontrar variações. É um time que começou a temporada para ser talhado como foi o Bragantino na temporada passada, mais leve, marcação-pressão, intensidade, transição rápida, tudo que o campo não ofereceu. Fisicamente é um time frágil para jogar nesse jogo de muito contato com o campo pesado, que o São Bernardo teve mais. O Santos até usou da sua arma, que tem sido, nesse início de temporada, fundamental, que é o Guilherme, sendo importante, mas quando o jogo exigiu um pouco mais de fisicalidade, o Santos perdeu. Perdeu no físico também. Isso. Então, um dos pontos importantes a serem analisados nesse início de temporada é que o Santos ainda não é um time fisicamente pronto para esse tipo de situação. Não vai encontrar muito, a partir do Campeonato Brasileiro, esse tipo de situação. O jogo muda.
Mas pro Campeonato Paulista, na maioria dos jogos, e com cenários parecidos com o de hoje, vai sentir dificuldades. Então, acho que foi o que aconteceu nesse jogo contra o São Bernardo. Pedro Caixinha foi perguntado sobre o Neymar, falou da percepção dele e revelou uma conversa dele com o Jorge Jesus. E é interessante, né? Porque cada um num contexto. Eu imagino que o Pedro Caixinha não tenha como não ficar animado, independentemente da situação do Neymar. Ele vai torcer para que dê certo, mas de trabalhar com o Neymar. E provavelmente o Jesus, do outro lado, é aquele que viveu um Neymar que não aconteceu. Não só viveu um Neymar que não aconteceu, pelas circunstâncias conhecidas, entre elas a lesão grave que ele teve, mas que também fez um comentário a respeito do Neymar que não aconteceu. E o comentário teve pelo menos um trecho que não é normal um treinador usar para se referir a um jogador como o Neymar, né? Ele disse, na Arábia já não estava tão fácil para o Neymar jogar. Foi o que o Jorge Jesus falou. O trabalho do Caixinha qual é? Obviamente é abrir os braços para um jogador que qualquer treinador gostaria de dirigir. O reforço técnico, o upgrade técnico que o Neymar representa para o time do Santos, e o Caixinha já, desde a primeira atuação do Santos, neste ano, já dizia, não faço milagres, é preciso ter elenco e tal. De repente ele recebe o Neymar. Ah, mas um jogador só não. É o Neymar, tentando recuperar a sua forma, voltando ao clube que o revelou, onde ele se sente bem. As coisas podem andar bem, como você gosta de falar, Felipe. Podem andar mal também, mas é preciso considerar a capacidade que o Neymar tem como jogador de futebol. E o treinador que o recebe tem que já pensar, evidentemente, o time com ele, mas vai precisar conhecê-lo, vai precisar entender como ele trabalha, vai precisar inseri-lo no próprio trabalho. E isso não é fácil, isso não é simples. Quanto melhor o jogador, mais difícil é dirigi-lo. Não por questões comportamentais, mas porque o nível de exigência é muito alto. E o Caixinha deve estar satisfeito pela chegada de um jogador como o Neymar, torcendo para que o que ele falou seja mesmo a realidade, vai chegar em condições muito boas, mas ele obviamente já fez o seu contato com o Mister Jesus, e deve ter recebido informações e as opiniões que o Jorge Jesus falou publicamente e até as que ele não falou. Tratou-se de uma conversa particular, privada, que vai ficar entre eles só. A gente já vai falar sobre o Vasco, mas arremate o assunto Neymar, Elton. Eu acho que o ponto que o André traz é interessante, esse ponto de ele não recebe qualquer jogador e é mais difícil trabalhar com um jogador nesse nível, não só pela qualidade técnica ser muito maior, mas pelo entorno não ser, porque ele não vai carregar um time sozinho. Claro. Então isso obriga os jogadores no entorno do Neymar a jogarem mais também, a fazer um time melhorar tecnicamente. Será que esses jogadores têm teto para isso? Será que tem margem de crescimento esse elenco do Santos? Eu acho que não. Por isso a ideia de trazer jogadores mais experientes, falou David Washington também, que nem é tão experiente assim, mas é um jogador que até no time sub-21 do Chelsea tem feito muitos gols na Premier League 2, né? Então é um cara também da característica do Pedro Caixinha, velocidade, marcação, pressão, jogar pelos lados do campo também, para elevar esse elenco. Neymar não está em forma. Neymar, a gente nem sabe quando vai jogar ainda, não está em forma. E a gente não sabe até que ponto a sua plenitude da forma física, porque a técnica a gente já conhece muito bem, vai chegar nesse tempo de contrato. Então o Santos precisa pensar também, além do Neymar, nesse time, para poder não sofrer como sofreu nas 2 temporadas anteriores, a passada, e até na passada também, né? Para permanecer entre os 4 primeiros colocados e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.